Eu me lembro que na minha infância eu era uma criança muito tímida, né, que não gostava de tirar foto, não gostava de participar das apresentações do colégio, como festa junina, né, festa de final de ano. E eu me lembro que a minha mãe era muito católica, né, quando era casada com meu pai, e aos domingos era de prática a gente ir à missa, né, participar da missa. E minha mãe, ela fazia muito questão que todos os filhos participassem da catequese, fizesse a catequese, né? Ainda não sei ainda que ainda existe, mas era a tradição que todos participassem. E ali eu participei, sempre no meu canto, calado, porque eu nunca gostei de estar em foco, em evidência, né? Nunca gostei de ser visto, ser percebido. E foi quando aconteceu alguns fatores na nossa vida, né? Minha irmã faleceu de eclâmpsia, né? Após a gestação do meu sobrinho Kaique, e a gente tivemos que se mudar para a região dos Lagos, né? Para Figueira, que é uma cidade do distrito que pertence a Arraial do Cabo. E ali eu me vi isolado, porque eu já era uma pessoa isolada, que eu não gostava de me envolver com as demais pessoas, né? Não tinha um convívio, porque a minha timidez me bloqueava muito. E a gente foi para ali, para Figueira, e eu comecei a trabalhar. Eu não tinha uma profissão, eu tinha apenas ocupação, e surgiu a oportunidade de trabalhar num supermercado. E ali eu fui, e todo mundo sabe que trabalhar em cidade turística, na cidade praiana, você trabalha de segunda a segunda, né? Porque é uma cidade que vive do turismo. Eu ali muito inconformado, né? Eu precisava ter uma direção, buscar um caminho, porque eu queria ser alguém. E foi quando eu comecei a procurar por faculdade e vi que as condições financeiras, né? Porque a gente era de uma família muito humilde, muito pobre, né? A gente morava em uma casa emprestada da minha tia, e depois que a minha mãe conseguiu construir uma casa com 2 cômodos, e ali eu me via nesse ponto, o que fazer da minha vida? O que você? E foi quando eu comecei a procurar. Eu não tinha computador como eu tenho hoje, mas eu falei, eu quero ser alguém. Eu quero estudar. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui muito curioso. Eu sempre busquei muito conhecer, ter conhecimento. E foi quando eu falei, eu quero ser alguém. Eu vou estudar. E como eu gostava muito de ler, eu falei, não tem outro caminho do que ser historiador, do que estudar história, do que ser professor, né? E eu compartilhei com poucas pessoas que eu tinha convívio no meu trabalho, e pessoas que já estavam ali há anos trabalhando no supermercado, então já estava habituado, estava acostumado, e não tinha vontade de crescer, né, de estudar. E eles falaram, pô, Kleber, fica aqui mesmo, porque cidade turística é isso. E eu não me conformei. Falei, eu preciso ser alguém, eu preciso ter uma profissão. E foi quando eu conheci uma faculdade em Cabo Frio mesmo, que era uma faculdade EAD, né, semipresencial, e eu sempre discriminei muito esse tipo de faculdade, né? Mas mesmo assim eu fui lá, fui buscar conhecimento, fui saber como que era, porque era a única opção que cabia dentro do meu orçamento. Eu lembro que na ocasião era 200 e pouco o curso, e eu peguei aquilo como uma grande oportunidade de crescer, de ser alguém, de ter uma profissão. E eu entrei nesse desafio de estudar sem presencial. Eu tinha uma aula que era uma vez por semana, né? E mesmo assim eu me apeguei, falei, não, eu vou fazer. Mesmo sem computador, eu morava distante da faculdade, o ônibus era de 1h30, né, para vir outro. E eu saía do trabalho, eu ia para a faculdade, na sala de informática, eu estudava, né, eu pegava livros emprestados, né, porque aquele objetivo, não, tem que me formar, porque eu ganho pouco, eu ganho R$600 por mês,
Então metade disso já é para pagar a faculdade. Então persisti. Eu falei, eu vou terminar. E com muita dificuldade, com muitos empecilhos, consegui concluir meu curso. Hoje, com a graça de Deus, eu sou formado em História, sou historiador. E me formei em 2016. De lá para cá, o meu sonho adormeceu um pouco. Fiquei com o sonho adormecido e peguei o diploma, como todo mundo faz, peguei, guardei numa pastinha, tá aqui, tá guardado. Eu falei, e agora? O que vai ser? E Deus tem os seus propósitos, tem suas maneiras de fazer as coisas que a gente não entende. E foi quando, sem menos esperar, eu conheci a minha esposa, e ainda eu morando nisso em Figueira, Arraial do Cabo. Conheci a minha esposa e minha esposa mora aqui na capital do Rio de Janeiro. E começamos a namorar. Minha esposa é advogada, é uma pessoa que sempre teve foco nos estudos, sempre teve foco nos seus objetivos, sempre teve uma meta. E eu era uma pessoa com um diploma na mão e sem saber o que fazer. E eu vim para a capital, como eu moro aqui na capital do centro do Rio, a oportunidade de emprego é muito grande. E eu agarrei a primeira oportunidade que apareceu. Eu falei, não, preciso trabalhar. Agora eu sou casado, vou construir uma família. Então, e fui trabalhar a primeira oportunidade, fui. E o meu sonho de historiador ainda continua engavetado. Ficou na gaveta. E sempre com aquela timidez, ainda depois de conhecer minha esposa, aquela timidez de não gostar de falar em público, não gostar em aparecer em vídeos, não gostar em aparecer em imagens. E foi quando, agora em 2020, eu tive uma perda muito grande. Meu pai faleceu no ano 2020, no mês de abril, teve um infarto e só ficou minha mãe. E um mês depois, minha mãe também passou mal e foi internada, ficou 7 dias internada e veio a falecer. E eu falei, agora? Agora eu tenho uma profissão, e comecei a pensar, a vida da gente é muito curta, não vale a pena a gente aqui na Terra acumular bens, acumular coisas materiais, porque a gente não sabemos o dia da manhã. E eu resolvi criar esse canal no YouTube para compartilhar um pouco da minha vivência, um pouco da minha vida, compartilhar um pouco de histórias. E o YouTube é um grande desafio. Para mim é um grande desafio, entendeu? Porque eu nunca estive diante de uma câmera igual eu estou aqui agora, entendeu? Eu nunca estive falando com um grande público, Então eu parabenizo as pessoas que têm esse dom, porque é muito difícil. O recado que eu quero transmitir a você que está assistindo esse vídeo: não desista de sonhar, não desista de lutar pelos seus objetivos, pelos seus ideais. Hoje eu estou aqui, diante de uma câmera, onde eu nunca imaginei estar, porque a timidez sempre foi algo que me bloqueou muito mesmo. Mas era isso, eu queria passar um pouco da minha história para você, incentivar você a não desistir. Meu muito obrigado e fica com Deus.